eu olho e penso, será que essa oportunidade se beneficia do meu I alto? Eu vou poder ser quem eu sou lá nessa oportunidade ou não? Let's go. I wake up to a little. Até antes de a gente avançar a conversa, você tem que fazer a pergunta Claro. óbvia. O que é um DISC? Ah, boa. Eu falo muito de DISC. DISC são 4 letras. D-I-S-C. D de dado, I de igreja, S de sapato e C de cebola. Enfim, não sei de onde eu tirei essas referências, mas que você falar as palavras. Então, D-I-S-C. Quando a gente olha para DISC, é uma metodologia que foi criada por um psicólogo muito tempo atrás, que ele falava sobre emoções das pessoas. Então, todos nós temos o D, o I, o S, o C. A diferença é que eu vou ter alguns itens com mais intensidade e outros com menos intensidade. Por exemplo, o I é referente à influência. Então, quem tem um I muito alto, que eu comentei que tem no meu perfil, não quer dizer que eu sou nossa pessoa influente aqui. Hoje em dia a gente fala de influenciador digital, né? Mas não é isso. É no sentido de ser uma pessoa que é muito orientada a pessoas, a relacionamentos, a se comunicar. Ela gosta de verbalizar, de conversar, de estar em contato com pessoas. De forma muito resumida, seria isso. A pessoa que tem um I menos intenso, que eu falo que é o I baixo não é nota baixa, não quer dizer que é ruim, tá? O I baixo quer dizer que é uma pessoa que ela não vai ter isso tão forte. Então, ela é um pouco mais reservada, ela vai lidar ali bem com as pessoas, mas ela é mais concentrada, ela se dá muito bem em atividades mais analíticas, mais individuais, e ela vai fazer isso com muito mais facilidade do que alguém que tem um I alto, que pode ter essa dificuldade para esse tipo de atividade. Então, assim, quando a gente olha para cada uma dessas letras, a gente consegue identificar, por exemplo, se é mais alto ou mais baixo e também a intensidade disso. Então, quando eu vou olhar no meu, por exemplo, eu vejo o I muito alto, então toda vez que aparece uma oportunidade, eu olho e penso, será que essa oportunidade se beneficia do meu I alto? Eu vou poder ser quem eu sou lá nessa oportunidade ou não? Se for um cargo que não está buscando alguém como eu, toda vez que eu for trabalhar, eu vou ter que me transformar para me adequar para poder ter um desempenho naquele cargo. Então, o DISC é uma metodologia, existem muitos testes, tem vários testes online, gratuitos, que vão dar um relatório prévio. Tem também a opção, né, eu também trabalho com isso, que é aplicar o teste e dar uma devolutiva mais completa, para poder pensar em qual é o seu cenário, qual que é o seu desenho do DISC. Porque aí, tendo lá o desenho do gráfico, eu falo, beleza, é isso aqui que eu quero buscar, eu quero um cargo tipo isso aqui, ó. Mesmo desenho do meu gráfico, o mais perto possível do desenho do meu gráfico. Então, quando a gente entende o nosso perfil, aí a gente consegue, então, mirar numa vaga que tem um desenho parecido. Parece meio óbvio, né? Parece que, assim, deveria ser alguma coisa que todo mundo deveria fazer na carreira, na vida, talvez, né, Olivia? Tipo, a gente fala muito de autoconhecimento, né, Renato? E eu sei que é um termo que vai ficando, né, meio repetitiva e parece uma palavra que não tem tanto significado mais, mas ela é importante, que é eu conhecer quem eu sou. Então, se eu entendo que eu tenho determinada característica, eu consigo buscar alguma coisa que se aproxima de mim. Igual, por exemplo, quando eu fui escolher o curso na faculdade, falei, bom, tem áreas que eu gosto, tem áreas que eu não gosto muito. Eu vou nas que eu gosto. Não faria sentido para mim eu ir para um curso que eu não tem nada lá que me interessa. Então, quando a gente fala de perfil, é isso também. Muitas vezes a gente entende que é o que você falou no início. Tem essa sensação de que eu não tenho poder de escolha. Às vezes eu não tenho. Às vezes eu só preciso pagar minhas contas urgente para ontem. E é isso. É o momento. Mas quando for possível, assim que possível, vamos priorizar isso. Porque, ok, as contas estão pagas, sobrevivi, beleza. Mas agora eu não quero só sobreviver. Eu quero também ter um trabalho que eu me sinta bem, que eu me sinta plena. Inclusive, a gente consegue ter um desempenho muito melhor. Porque eu, num cargo que usa o que eu sou, nossa, eu vou ser muito melhor do que num outro cargo que eu tenho que fazer um esforço imenso para fazer uma atividade que outra pessoa com um perfil diferente do meu faz assim, rapidinho. Um exemplo que eu posso trazer, uma facilidade minha Valeta, você tem 10 minutos e você vai lá dar uma palestra. Claro que tem que ser um tema que eu conheço, né? Não vou tirar informações de forma aleatória. Mas se for um tema que eu já falei antes, eu vou ficar
nervosa, claro, todo mundo fica, mas é menos desconfortável para mim do que uma pessoa que tem um I baixo. Então, essa pessoa do I baixo ia ficar bem mais desconfortável se de surpresa ela tivesse que fazer uma palestra. E para mim, se falar, Valesca, tá aqui, ó, uma pilha de currículos que você tem que ficar revisando, eu vou falar. Mas tem que ser eu. Eu tenho uns 10 dias para fazer, eu preciso ser tudo, tipo, eu posso ir diluindo aos poucos, né? Uma atividade que eu não gosto tanto. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue se aproximar, né, do que combina. E essa ideia o DISC são muitas ferramentas que a gente tem, eu gosto muito dela. É a ferramenta, né? É a metodologia que é base do teste que eu usava quando eu era recrutadora na Volvo. Eu uso ela com as minhas mentorias, tanto para a gente falar sobre plano de carreira, que é definir, né, esses próximos passos, e até para falar de comunicação. Porque, por exemplo, a gente falou muito do I, né, que é o meu item mais alto. Mas um outro item que aparece, que é a primeira letra, que é o D, quem tem um D super alto, o D é de dominância. Então, quem tem um D mais alto é aquela pessoa mais direta, mais assertiva, foca em resultados. A pessoa de um D mais baixo, ela vai lá alcançar os resultados que precisa, mas ela não é tão assim fissurada com metas. Ela é uma pessoa mais conciliadora, ela vai evitar alguns conflitos, ela tem esse perfil mais mediador, o que é bom em muitas situações. Então, assim, até na comunicação isso se reflete, porque quem é mais assertivo e direto e foca em resultado é a pessoa que fala assim, ó, não, é isso e aquilo. Claro que aqui eu estou criando um personagem, né, só num exemplo. Não existem só 2 tipos de pessoas no mundo, né? A gente tem toda uma variação, né, entre um extremo e outro. Mas quem é mais assertivo vai se comunicar de uma forma. E quem é mais empático se comunica de outra forma. Aí eu já me entrego aqui também que meu Deus é baixíssimo. Então, eu sou a pessoa que, quando eu né, trabalhava, né, dentro do recrutamento de seleção, RH, eu escutava os colegas falando assim, nossa, precisa chamar um funcionário para dar um feedback sobre o processo seletivo que ele participou, uma vaga interna, e dizer que nesse momento ele não foi selecionado, porque a gente escolheu outra pessoa, né? Manda a Valesca que ela tem um jeitinho para falar. O que é esse jeitinho? É o meu D baixo. É esse lado mais mediador, que vai falar, senta aqui, vamos conversar, deixa eu te explicar. Tem gente que não vai ter paciência. Quem é o D alto vai falar, Valesca, fala logo o que você quer dizer, vamos direto ao ponto. Mas, para a maioria dos contextos, especialmente conversas difíceis, esse perfil mais mediador, mais conciliador do debaixo, já me ajudou bastante. Mas aí é um desafio, viu, Renata? Você percebe que, assim, eu sou prolixa, então o meu desafio é emprestar do assertivo de vez em quando e falar, agora é o momento que eu preciso ser mais objetiva. Senão essa pessoa não vai nem escutar minha proposta de ideia do projeto, ela não vai nem ouvir. Então, a gente vai se ajustando também, dependendo de com quem a gente vai falando, né? Então, o DISC nos ajuda a tomar decisões de carreira, o DISC nos ajuda a entender por que eu me comunico do jeito que eu me comunico, e sabendo onde eu estou, eu posso montar um plano de ação. Por exemplo, se eu sou mais prolixa, eu já sei disso e eu já vi a intensidade do negócio, Renato. É bem, sim, prolixa. Então, eu sei o tamanho da minha dificuldade. É por isso que, para mim, é tão difícil ser direta. Mas eu tenho ciência disso e busquei recursos para desenvolver essa habilidade. E aí, acho que um item legal de trazer é que a gente sempre tem 2 possibilidades de decisão. Ou eu vou investir no que me falta. Por exemplo, eu sou prolixa, eu queria ser mais assertiva, então eu vou investir em recursos que me ajudem a fazer isso. Ou eu posso investir no que eu já sou boa. Se eu já sou uma pessoa que evita conflitos, imagina se eu fizer um curso de mediação de conflitos e de negociação, talvez eu seja ainda melhor. Se eu já sou uma pessoa muito comunicativa, ou eu posso investir para desenvolver o meu lado mais analítico, ou eu posso investir em ser uma comunicadora ainda melhor. Imagina uma pessoa que já tem essa facilidade para de oratória. Vou voar, vou ser ótima nisso, né? Pelo menos é a nossa expectativa. Então, a gente sempre pode ir pelos 2 lados. E depende do que eu quero na minha carreira. Eu, por exemplo, não investi muito no meu lado analítico, tenho dificuldades até hoje. Quando eu preciso, eu peço ajuda para pessoas que conhecem mais do que eu. Por outro lado, investir em outras habilidades. Então, depende do que a gente está buscando para ver qual que é a prioridade naquele momento.
Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo. Se você não me conhece, eu sou o Peter Jordan, atualmente dono de diversos canais de sucesso no YouTube, como por exemplo o Enes com quase 10 milhões de inscritos, o Peter aqui com mais de 2 milhões e meio e vários outros canais que você já deve ter esbarrado, né? O Cristianão, o TV Cifras, enfim. Imagina só, por exemplo, você trabalhando de onde você quiser e vendo o seu negócio na internet crescer. O seu negócio que você pode expandir até 100 vezes mais rápido por causa do poder da internet. Todo o curso já está pronto e organizado para assim que você já garantir o seu acesso, já começar com tudo os estudos e aplicando as dicas e macetes que eu já venho usando. Eu vou te passar desde os conceitos básicos até a parte prática, ok? Onde de fato, né, a gente vai colocar a mão na massa, criando seu próprio canal. Garantia incondicional de 7 dias. É basicamente assim. Se matriculou no curso, acessou a plataforma, testou o curso e viu que não é para você, a gente te dá uma garantia de 7 dias para você pedir todo o seu dinheiro de volta. Sem pergunta, simples. Basta enviar pra gente um e-mail e você vai ser reembolsado. Ou seja, ou você fica satisfeito e nosso método funciona com você, ou a gente vai devolver todo o seu dinheiro. Simples assim. Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. Sim, quero viver de YouTube.